O recém-lançado Moto G53 é a mais nova aposta da Motorola num segmento que ela conhece muito bem. E o que esse intermediário tem de interessante é o que eu te conto nesse vídeo. Se você quiser um desses, tem links na descrição. Comprando por lá, você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos por aqui, já que a gente ganha uma pequena comissão com essas vendas. E deixa eu te dar duas dicas para você sempre economizar nas suas compras. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que tem produtos com ótimo preço que a gente separa por aqui. A segunda é baixar o comparador Escolha Segura, nossa extensão para navegador e aplicativo para Android. Ele compara preços, mostra o histórico de ofertas e te avisa quando aquilo que você quer chega no valor que você pode pagar. Recados dados, bora falar do Moto G53? Sobe a vinheta! Eu acredito que eu nem preciso falar sobre o histórico da Motorola com a linha Moto G, né? É uma das mais icônicas da história dos smartphones e basicamente foi a família que popularizou os celulares intermediários no mundo todo e especialmente por aqui. E se nos últimos anos a Motorola tentou equiparar a linha Moto G à da Samsung com uma grande gama que vai dos mais básicos aos mais avançados, nesse ano os lançamentos, pelo menos até agora, foram os mais assertivos. O Moto G53 chegou com o G23 e o G73, mas vamos focar no modelo que a gente está analisando. Ele é o intermediário dos intermediários. Isso começa na construção, toda em plástico na traseira. É um plástico fosco, que tenta emular de alguma forma o efeito da traseira do Edge 30 Fusion e Ultra, e é inegável que fica bacana. O único recorte é por um enorme bloco de duas câmeras que abriga as duas e um flash. Eu vou falar disso depois, mas são apenas duas. Principal de 50 megapixels e macro de 2 megapixels. Eu mostrei esse aparelho para o Clayton e ele disse que lembra muito os intermediários da Realme e Xiaomi, e de fato eu lembrei bastante do Realme 9, que tem um módulo de câmeras bem parecido com esse. Ainda na traseira, parece que a Motorola ouviu as minhas reclamações sobre a redundância de ter o logo centralizado e o nome da fabricante na parte inferior, e decidiu apenas pela primeira. O símbolo da Motorola vira um botão que você pode usar para acessar um aplicativo que você deseja, mas a primeira sugestão é o TikTok, que já vem pré-instalado. Voltando à construção, as bordas também são de plástico fosco e ajudam na pegada reta, que voltou a ser tendência lá no iPhone 12 e que agora está mais presente em modelos intermediários. Na direita ficam todos os botões, o de energia, que conta com a biometria, e os dois de volume. Aliás, o sensor de impressões digitais é bem preciso. A gaveta para chip e o cartão de memória fica sozinho do lado esquerdo, assim como o microfone de chamadas também reina solo no topo. E a inscrição Dolby Atmos, porque esse cara tem um som estéreo e eu falo disso já já. Abaixo ficam a saída de som, a conexão USB-C e a entrada de 3,5mm para fones de ouvido. A nossa versão não veio com fone na caixa, embora exista espaço para isso. Mas eu fico feliz de ainda ver celulares com entrada para fones de ouvido cabeados, e eu confesso que sinto alguma saudade deles. E bom, eu preciso falar da tela, né? Aqui, a Motorola tomou uma decisão difícil de entender. Isso porque o display é HD, com resolução de 720 por 1600 pixels, 6,5 polegadas e 120 Hz de taxa de atualização com tecnologia IPS. Mas antes de continuar, eu preciso te lembrar que o antecessor dele, o Moto G52, tinha a tela OLED, 6,6 polegadas com 90 Hz de taxa de atualização. Claro que se me pedissem para escolher o melhor display para esse carinha, seria uma tela OLED com 120 Hz. Mas se eu tivesse que escolher uma única característica, eu ficaria apenas com o OLED, porque são poucos os jogos que se aproveitam dessa maior fluidez que os 120 Hz dão. Então, entre 90 e 120 Hz para essa linha de celulares, a diferença é bem pouca. Mas como esse é um celular pensado para ser custo-benefício, cortes são necessários, e aqui ele sofre o primeiro downgrade. E é estranho, porque o G62 também do ano passado já contava com tela Full HD. Eu liguei o aparelho e a configuração do display já estava com cores mais saturadas, mas mesmo assim eu senti um tom mais azulado. Como dá para mexer na temperatura da tela, eu coloquei no penúltimo nível mais quente e aí eu me senti mais confortável. Deixa eu te perguntar, tá inscrito no canal? Não? Então para o que você tá fazendo, para. Lembra de se inscrever e também ativa o sininho para sempre saber quando tem vídeo novo por aqui, fechou? E bora continuar. Já que eu falei dele por fora, eu preciso comentar com vocês o que vem dentro dele. E eu começo pelo Snapdragon 480 como chipset desse carinha. É um chipset pensado para intermediários de entrada, mas o Clayton me mostrou benchmarks animadores. Ele compete de igual para igual com o Snapdragon 720G. Sendo bem honesto, ele perde por muito pouco na performance de GPU, games e na pontuação geral, mas empata no consumo de bateria. Tudo isso para dizer que um chipset da série 400 da Qualcomm praticamente iguala um da série 700 mais antigo. No AnTuTu Benchmark foram 314 mil pontos,
Nada muito animador, mas de acordo com as suas especificações. No Geekbench 5, 562 pontos de single core e 1629 no multicore. O ponto é que, apesar dos 128 GB de memória expansível, ele vem com 4 GB de RAM, o que é basicamente o limite para Android rodar hoje com um mínimo de fluidez. Tanto que menos que isso de RAM só funciona em celulares com Android Go. E como você percebe isso no seu dia a dia? Na lentidão do multitarefa. A troca entre aplicativos às vezes é lenta, e mesmo a mudança de funções dentro do mesmo aplicativo você percebe que ele precisa respirar antes de executar a tarefa. Eu percebi isso no aplicativo de câmera, alternando entre foto e vídeo. Mas no dia a dia ele consegue trabalhar de forma satisfatória. Mas se eu falei de hardware, é hora de falar de software. Aqui o Android é o 13. E honestamente dá para esperar no máximo mais uma atualização de software. A Motorola garante nessa linha, além de um update, atualizações de segurança padrão do Android. Ele não é compatível com o Ready For, mas como todo Motorola, conta com as motoações que você já deve conhecer, como chacoalhar para ativar a câmera e a lanterna. Além disso, a interface MyUX permite uma série de customizações da interface, desde alterar os ícones até a disposição deles na tela. Mas o ponto aqui é a estreia de uma aplicação que mereceu grande destaque na apresentação desse modelo. Estou falando do Moto Secure, uma iniciativa da Motorola que reúne várias aplicações de segurança. A primeira delas é a estreia da pasta segura. Ok, talvez isso não seja uma novidade falar disso, já que o meu Galaxy S7 fazia isso em 2016, mas é interessante ter o recurso aqui. A pasta segura é uma segunda partição do seu armazenamento, só que com uma camada mais de segurança, já que ela só é ativada por senha ou biometria. E o mais legal, os dados dos aplicativos só podem ser vistos dentro da pasta. Claro que a pasta pode ser uma boa ideia para quem não quer que seu WhatsApp seja lido ou tem receio que terceiros vejam suas imagens na galeria, mas ela pode ser especialmente útil para proteger seus aplicativos de banco. E como a gerente de produtos da Motorola explicou na apresentação, você pode ainda renomear essa pasta para que ela fique camuflada no sistema, ou simplesmente ocultá-la. Sabe o PIN numérico de 4 a 6 dígitos que fica na tela de bloqueio? A Motorola fez como nos bancos, e permite que na hora de digitar, os algarismos de teclado numérico fiquem embaralhados. Eu achei o recurso ótimo, mas porque eu fiz todos os testes na biometria. Mas eu tenho certeza que os editores que fizeram as imagens desse aparelho não estão muito felizes com o recurso. O terceiro e principal recurso é a proteção de rede, com ajustes de segurança para o Wi-Fi. O que eu mais gostei daqui é da lista de bloqueio de Wi-Fi, que te permite limitar o acesso de alguns aplicativos enquanto você estiver numa rede aberta. O ponto é que o Moto Secure está disponível apenas para smartphones da marca com Android 13 e só. Então, se o seu Motorola parou em versões anteriores, já sabe, né? Por exemplo, o meu Edge 30 Pro ainda está no Android 12, então nada de Moto Secure por aqui. E faltou dizer ainda que esse carinha tem suporte ao 5G, e a Motorola vem aumentando a quantidade de modelos com essa tecnologia, mesmo em celulares de entrada. E como a própria empresa destacou em seu evento interno para a imprensa, o suporte é para todas as bandas, para que o consumidor não precise se preocupar com o tipo de 5G que terá acesso. Ele ainda conta com rádio FM, que eu particularmente acho legal, porque nem todo mundo é fã de podcasts ou assina serviços de streaming. Meus pais, por exemplo, adoram ouvir um rádio. Só que tem um detalhe: você precisa de antenas, e normalmente os fones de ouvido fazem esse papel. Mas como eles não vieram na caixa, você vai ter que comprar um fone separadamente. Outro detalhe em conectividade é o suporte ao eSIM. Não é comum a gente ver esse recurso em intermediários, e eu sempre lembro dos iPhones feitos fora do Brasil, que já usam nativamente. Mas por que um eSIM intermediário? Para testar o mercado. Sem revelar números, a Motorola comentou que o aumento na procura chama a atenção, mas preferiu testar em um único modelo. Se der certo, expande para as demais linhas. Vamos à bateria? Esse cara vem bem equipado, com um tanque de 5.000 mAh. E combinado com uma interface leve e um chip pensado em economia de energia, você tem um celular que chega a um dia inteiro de uso. Nos nossos testes, gravando vídeos em Full HD por 30 minutos, ele gastou 9% de energia. O mesmo tempo assistindo a um vídeo do YouTube drenou apenas 3%. Mas como é um celular mais básico, o carregador dele não é dos mais potentes, como a gente vê na linha Edge. Aqui o Turbo Power oferece 20 watts de potência. Interessante que o antecessor tinha um carregador de 33 watts. Então a minha dica é carregar à noite, antes de dormir, ou então entre acordar e sair de casa. Com 15 minutos de recarga, foram apenas 18%. Meia hora na tomada carregou 34% e em uma hora chegou a 66% de carga. Bom, para fechar a gente vai para as câmeras. E aqui eu te lembro que ele é um celular intermediário de entrada, antes de falar desse desempenho delas. O conjunto traseiro tem, na teoria, duas câmeras,
mas na prática é uma só e eu te explico. O sensor principal tem 50 megapixels e tem abaixo deles uma macro de 2 megapixels que não deveria estar ali. Lentes macro de 2 megapixels normalmente entregam imagens ruins, lavadas e granuladas, e no máximo fazem um trabalho ok durante o dia. Mas ainda assim, um sensor principal com crop faz um trabalho tão bom ou melhor que essa macro. Se fosse ainda um sensor ultra-wide que faz macro, dava para entender, mas só a macro fica difícil. No fundo, ela só está ali pelo design mesmo. Sim, porque se você tirar a segunda câmera, ia ficar difícil de ter um argumento de vendas para um aparelho com uma única câmera traseira em pleno 2023. O mais engraçado é que apesar de os dois sensores terem tamanhos bem diferentes, 50 e 2 megapixels, as lentes têm fisicamente o mesmo tamanho, o que também é um truque de design. E aqui foi mais um ponto de downgrade quando a gente olha para o G52 do ano passado, que tinha um conjunto triplo, que além das duas câmeras que eu mencionei, tinha uma ultra-wide de 8 megapixels. Na câmera frontal, são 8 megapixels com abertura f2.0. No ano passado eram 16 megapixels e abertura menor, f2.4. E aqui você já sabe, né? Quanto maior o número depois do f, menor é a abertura de lente para captar luz externa. Então, no comparativo, a câmera de selfie recebe mais luz, só que tem resolução pior. E eu tendo a preferir mais luz. A câmera principal e a traseira gravam em Full HD a 30 quadros por segundo e só. E faz até sentido, porque a tela é somente HD. Então, por mais desejável que fosse, gravar em 4K aqui não seria uma opção. E eu não vou gastar tanto seu tempo e dizer que esse conjunto produz fotos honestas. Em boas condições de luz, qualquer celular faz fotos aceitáveis, mesmo os mais básicos, e esse aqui não é diferente. As fotos urbanas agradam, e as de vegetação também são suficientes para ganhar curtidas nas redes sociais. Não espere por modo Pro ou nenhum outro recurso avançado nesse aplicativo, porque a ideia é fazer aqui o arroz com feijão. Mas ainda assim, ele ganha algumas ajudas da inteligência artificial, como alternar automaticamente para o Night Vision quando percebe uma cena escura. Tem ainda um modo de exibição dupla em vídeo, quase um B-Reel vindo de fábrica, que pode garantir um vídeo legal de React, por exemplo. Quando a noite chega, o máximo que dá para oferecer é usar a câmera principal e gravar um vídeo se você estiver um apoio de luz perto de você. As fotos são legais, porque o Night Vision dá conta do recado em algumas situações, mas distante ainda dos melhores resultados. Fotos e vídeos com a câmera frontal à noite vão ficar granulados e com baixa resolução, porque essa lente não conta com Night Vision. Eu notei que o pós-processamento pode ser mais rápido e que a câmera em alguns momentos engasgou para fazer a troca da câmera principal para macro ou para frontal. Bom, o Moto G53 ainda é um bom aparelho, mas ainda um pouco perdido na história da Motorola. A tela é boa, mas pior e menor que a do antecessor. Tem um chipset ok para sua proposta, uma boa bateria e, por fim, um conjunto de câmeras que também é um downgrade comparado ao do ano passado. Por outro lado, a marca acertou na beleza, vai. Ele não se parece com o intermediário de entrada, e ter baseado o design na sua linha mais premium foi um ponto bastante positivo. O problema aqui está no preço dele, já que foi lançado por nada menos que R$ 1.899, e eu não tenho como dizer de outra forma. Ele não pode custar mais que R$ 1.500 para fazer sentido. Mas essa é a nossa opinião. E você, o que achou? Me conta nos comentários. Aproveita para deixar o like se você gostou e compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que gosta de um Moto G, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos.